sejam bem-vindos ao NutriTalk. Eu sou a Yasmin. Eu sou a Miriam. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o bem-estar mental e como ter um trabalho multidisciplinar entre a nutrição e a psicologia. Sim. E para trazer um conceito mais teórico, exemplificar um pouco mais aquilo que a gente quer falar, a gente trouxe uma profissional da área, uma profissional de psicologia, a Leide. Ela está aqui como nossa convidada nesse podcast de hoje. A gente vai bater um papo muito interessante sobre a depressão e a nutrição. Então, esse trabalho multidisciplinar entre a psicologia e a nutrição e como é importante para o bom funcionamento do organismo, uma boa alimentação e tudo mais. E também, um acompanhamento terapêutico, enfim. Leide, muito obrigada por participar do nosso podcast, muito obrigada por ser nossa convidada, ter topado esse desafio. Se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco sobre você, sobre a sua profissão, por que você escolheu a psicologia, conta um pouquinho pra gente sobre você. Oi, tudo bom? Bom, é um prazer estar aqui, gostei muito do convite, é uma honra, na realidade, acho que falar sobre psicologia é minha paixão, né? Quando você se encontra, acho que essa é a maior inquietação do ser humano, é descobrir qual que é seu propósito de vida. Eu descobri meu propósito na psicologia, eu sou realmente apaixonada, amo o que eu faço, né? Eu sou especialista em biopsicologia, neurociência e TCC. Há alguns anos dentro dessa base teórica e atendo meus pacientes dentro dessa abordagem. Falar sobre psicologia é muito bom, acho que é importante, e falar sobre nutrição também, principalmente porque recentemente estamos vendo uma correlação que a gente já sabia que existia, mas não sabíamos que existia tão próximo, né? Essa relação da comida influenciando no que nas doenças psicológicas no geral, né? Então eu acho que vocês montarem um podcast a respeito disso é extraordinário, super importante e informativo. Sim. Inclusive, a gente escolheu a depressão como a doença para a gente trabalhar, porque a gente percebe que é uma doença que tem acometido muitas pessoas e de diferentes faixas etárias. Então, infelizmente, hoje, desde crianças até idosos, a gente encontra isso como algo muito natural, né? Então, a gente poderia ter escolhido qualquer profissional para falar, qualquer doença para abordar, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a relação, principalmente da nutrição nesse meio, né? Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento de que a nutrição não é só estética, não é só para você emagrecer, não é só para você ganhar massa magra, também para que você cuide tanto do bom funcionamento do seu organismo na parte física quanto mental, né? Então, a gente está muito feliz mesmo de fazer esse podcast com você aqui. Vai ser muito importante, tanto para a gente quanto para quem está ouvindo, conhecer um pouco mais sobre isso. E você falou uma coisa muito pertinente. Você disse, a gente escolheu falar sobre depressão, poderia ter escolhido qualquer doença. Sim, poderia, porque a nutrição faz parte, está presente em vários tratamentos, como câncer, como problemas cardíacos, diabetes e inúmeras outras. Mas você falar isso é extremamente pertinente porque hoje a gente sabe que uma das maiores doenças que vem acometendo as pessoas é a depressão. Tanto é que a gente fala dentro do nosso meio que nós não teremos profissionais suficientes para atender a demanda que nós estamos vendo que irá surgir ao passar dos anos, né? A demanda será muito maior do que profissionais que terá na área. Então, é sim, realmente muito pertinente e importante falar assim dessa relação. Se as pessoas puderem buscar formas e maneiras de tentar prevenir ou amenizar o risco, né, de ser acometido por essa doença, melhor. Exatamente. E aí, na nutrição, a gente estuda bastante as questões da alimentação e está ligada a todo o funcionamento do nosso corpo, né? E aí, que nem a Miri falou, não só da questão física, mas muito do nosso psicológico, do nosso emocional, está ligado da forma como a gente se alimenta. E aí, eu acho que é importante, se você pudesse, definir o que é depressão, porque é uma doença que cada vez é mais recorrente, muitas pessoas são diagnosticadas com depressão, mas muitas pessoas não conhecem assim, quais são os sintomas iniciais, para perceber mesmo dentro do meio que elas estão,
quais sintomas que uma pessoa com depressão ela apresenta e como que vai ser feito esse tratamento desse paciente, né? Mas se puder falar um pouquinho mais. Bom, de uma forma bem simples, né, e mais geral, vou tentar explicar um pouquinho. O que a gente sabe a depressão, ela é multifatorial, né? Então ela tem uma carga genética e ambiental, que a gente traz isso dentro da epigenética, né? A influência tanto do meio quanto da genética na formação dela. Então, há inúmeras razões para que se dá. Então, qualquer um pode ser acometido. A depressão ela não tem distinção de raça, nem de classe social, nem de idade, nada. Sexo, nada. Qualquer um pode vir a ter ou a desenvolver essa doença. Ela é uma doença que ela provoca uma deficiência na nossa química cerebral. Então, há uma mudança cognitiva. Então, basicamente, há uma formação de uma hipervalorização do negativo. Então, ela vê a vida de uma forma muito negativa. Então, qualquer coisa que se vá fazer, já olha só o negativo. Então, eu vou sair para jantar. Mas eu vou ter que trocar de roupa, vou ter que fazer maquiagem, vou ter que arrumar meu cabelo. Aí ele vai ter que arrumar estacionamento, vai chegar lá, o restaurante vai estar cheio e tudo mais. Você não consegue pensar, né? Claro, peguei um exemplo muito bobo, simples, mas uma pessoa com depressão, às vezes ela não quer e não consegue fazer nada de muitas coisas que ela gostava e que tinha prazer, ela não consegue mais ver prazer nisso, ela não consegue ver nada positivo nisso, né? E eu acho que o grande problema em relação à depressão é que, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem enxergá-la como uma doença muito perigosa como ela é, né? Então, assim, as pessoas olham muito como, é uma fraqueza, a pessoa está sendo fresca, a pessoa está sendo mole, nossa, que frescura, como é que pode? E não é, né? Então, assim, há toda uma movimentação de uma distorção de emoções, de comportamento, e provocado por essa mudança cognitiva que ocorre no seu cérebro, né? Então, é muito sério, precisa ser levado a sério, né? E é muito triste quando às vezes você vai dar um diagnóstico de depressão para a pessoa, apesar dela já saber que quem está com a doença, no fundo, já sabe, geralmente a pessoa chora, ela não quer receber esse diagnóstico, né? Que é um diagnóstico difícil, ninguém quer ouvir que está com depressão, né? Mas é possível de ser tratado, é possível de ser resolvido, e a alimentação influencia muito nisso, né? Não sei se eu posso já entrar e falar um pouco disso. Recentemente houve, não tão recentemente, né? Mas tem ocorrido várias pesquisas a respeito disso, né? Da proximidade com a alimentação com relação à depressão. Eu participei de um congresso, agora recentemente, exatamente sobre esse assunto. Então, trazia muitos estudos, como benefícios, por exemplo, da dieta mediterrânea, na diminuição da depressão, né? Então, assim, teve até um estudo feito, se eu não me engano, acho que no Japão, e eles demonstraram que houve uma queda, uma diminuição na ideação suicida, por exemplo, por causa da alimentação. Nossa. Isso é incrível, né? É extraordinário. Então, sim, a nutrição, ela vem se mostrando uma ferramenta muito importante na ajuda, no combate, na prevenção da depressão. É porque justamente são os processos químicos que a gente tem dentro do nosso corpo, né? Quando a gente fala de alimentação, muita gente pensa muito no físico, da questão de, eu vou ganhar mais, vou fazer dieta, mas não pensa no todo, que é a alimentação, que é a base da nossa formação, da energia, tudo que a gente precisa vem através da alimentação e ela é muito importante. E hoje em dia, assim, é uma questão muito difícil você falar de alimentação, porque aí tem a questão da carga horária da pessoa, que às vezes não consegue encaixar, fazer a alimentação da maneira correta, ter uma rotina alimentar mesmo,
de fazer as refeições da maneira correta. E isso eu acredito que influencia bastante também. E para o nutricionista conseguir trabalhar com esse paciente, eu acho que é importante que ele conseguisse ter uma rotina, né? Só que, como você falou, ele está num estado que muitas vezes ele não consegue, né? Tem pacientes que estão num estado que não consegue levantar da cama, não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia. Então, eu queria saber, assim, como que funciona, assim, basicamente esse processo para esse paciente conseguir entrar numa rotina, assim, conseguir se alimentar, conseguir pelo menos fazer as coisas básicas para que o nutricionista consiga entrar e sim introduzir os alimentos que ele precisa para suprir as carências nutricionais. Antes de responder a sua pergunta, quero fazer um adendo sobre uma coisa que você falou. Você falou que os alimentos geram energia. Isso que você falou é muito importante, né? Porque realmente o nosso cérebro, ele comanda tudo, o tempo inteiro a respeito de nós. Então ele precisa, sim, de muita energia. E o que gera essa energia para o nosso cérebro é o alimento, né? Então você vê, por exemplo, eu falei dos benefícios da alimentação, mas a alimentação também pode trazer malefícios. Então, se você pega uma dieta rica em açúcares refinados, por exemplo, né, que são pizzas, bolo, fast foods, junk foods, né, que você come por aí, isso prejudica muito o sistema nervoso central, né? Por quê? Porque ele causa uma inflamação, ele traz toda uma inflamação e um estresse, né, para esse sistema e diminuindo o nosso sistema imunológico, ou seja, afetando principalmente a nossa flora intestinal, e a gente vê pelos estudos que ela está relacionada diretamente com a barreira Peraí, deixa eu falar que é um palavrão, né? Deixa eu lembrar como é que é. Hemo... Hemo... Hemotoencefálica. Consegui, porque é um palavrão, desculpa. Até eu gosto de neurociência, mas até eu, às vezes, me complico com as palavras. Essa barreira, ela protege o nosso cérebro. De que forma? Ela filtra tudo o que nós comemos, tudo que nós ingerimos, tudo que vai ser recebido no nosso cérebro. Então, ela passa só aquilo que vai fazer bem ou não. Dependendo do tipo de alimentação, você danifica essa flora e que pode influenciar, danificando essa barreira, ou seja, liberando um acesso de coisas que não deveria e que pode matar os nossos neurônios. Então, nosso neurônio, nós estamos muito mais suscetíveis às doenças psicológicas, né? Então, olha o quanto que é importante. Então, o que você falou, né? Eu quis fazer esse adendo, porque realmente a alimentação ela é extremamente importante. E quando você fala de uma rotina alimentar, principalmente com pacientes com depressão, né? Não é fácil criar uma rotina. Realmente, quando ele chega num estado qual ele está muito deprimido, muito afetado, sem uma energia psíquica, né? Fica realmente difícil. É importante entrar com medicação, não tem como, né? E aí, às vezes, alguns suplementos, alguns vitamínicos, né? Ingerir mais ômega 3, por exemplo, vitamina B12. E aí vem uma série de auxílios para que nesse período ele consiga, né, criar uma certa energia psíquica para que ele consiga, sim, fazer uma rotina, ter aquela relação de prazer com comer. E isso que é o mais, eu acho que é o mais importante e interessante. É a gente entender que a comida, ela tem uma relação direta com o prazer. E o prazer, a injeção de prazer é uma forma de energizar nossa energia psíquica. E uma energia boa. Então, tudo aquilo que a gente faz, que a gente ama, que a gente tem prazer. Então, se você gosta de viajar, você traz energia psíquica. Se você gosta
de ir para restaurantes, se você gosta de pintar, se você gosta de música, tudo aquilo que você gosta te enche de energia psíquica. E a comida é grande, né? Essa relação de prazer com comer é muito favorável, traz uma carga energética muito grande. E uma das primeiras coisas que faz é afetar a comida, né? Você afeta o seu alimento, porque uma pessoa com depressão, ela começa a querer comer mais comidas de fast food, porque traz essa falsa sensação de bem-estar, né? Uhum. Que vocês devem saber, por conta do falso neurotransmissor que é acionado, e aí vai só piorando essa energia. Então, respondi. Respondi, estou falando demais, né? Estou deixando vocês falarem. Não, respondeu sim. Inclusive, achei duas coisas muito importantes que você falou a respeito do prazer na alimentação. Até o Guia Alimentar fala que a alimentação é muito mais que ingestão de nutrientes somente. E é muito triste que as pessoas enxerguem a alimentação com esse olhar, né? De, eu vou estar comendo aqui um pãozinho, mas aquilo Para matar a fome. já está pensando em tantas outras coisas e as pessoas veem o alimento hoje mais nos seus malefícios do que nos seus benefícios, né? Então, acaba, você não cria uma relação de prazer com aquilo que você está comendo. Você come por comer, mas é muito mais do que isso, né? E outra coisa muito importante que você falou é a respeito da má alimentação mesmo, que as pessoas têm tido, né? Os índices de obesidade têm crescido absurdamente, a gente tem visto as doenças que têm surgido por conta da má alimentação e como uma má alimentação afeta muito a nossa saúde mental, assim, em processos que acontecem dentro do nosso organismo, até mesmo na síntese de neurotransmissores. A gente tinha até comentado aqui que um dos exemplos que a gente queria trazer, que é muito importante, é a respeito da serotonina. Todo mundo conhece a serotonina, né, como o neurotransmissor do bem-estar e tudo mais, mas é um processo complexo para que a serotonina seja sintetizada dentro do nosso organismo, né? E o que muita gente não sabe é que ela provém da alimentação. Então, por exemplo, a síntese de serotonina acontece por meio de um aminoácido essencial. O que é o aminoácido essencial? Aquele que o nosso organismo não é capaz de produzir. Então, ele necessariamente precisa vir da nossa alimentação. Então, por exemplo, a gente vai ingerir um alimento que é rico em triptofano e mais pro fim a gente vai listar aqui alguns alimentos que são ricos em triptofano, então depois a gente fala um pouco sobre isso, mas a gente vai ingerir um alimento que é rico em triptofano e a partir desse aminoácido que vem da nossa alimentação é que a serotonina vai ser criada. Então, a gente entende que se a gente tiver uma alimentação pobre em triptofano e rica em alimentos gordurosos, sódio, açúcar, que é o que a gente fala dos fast foods, das frituras, enfim, a gente vai ter um nível muito baixo de síntese de serotonina e isso vai atrapalhar. Então, até no começo a gente tinha conversado um pouco sobre os sintomas que a pessoa depressiva tem, né? De não querer fazer as coisas, de querer se isolar, de sentir um pouco mais triste, cansado. A falta de serotonina também, a falta de produção, tem como consequência alguns desses sentimentos no nosso organismo também. Então, a gente repara que a pessoa não quer fazer as coisas, ela quer ficar mais sozinha, mais isolada, enfim. Então, olha como a alimentação ela está atrelada até na síntese de coisas que são importantes para que a gente fique feliz. Então, se a gente não se alimentar corretamente, por consequência, a gente vai ter um bem-estar emocional mais abatido. É claro que, como você falou no começo, a depressão é uma doença multifatorial. Não é só porque você vai estar com a síntese de serotonina em dia que você não pode desenvolver uma depressão ou uma doença mental, não é isso. Mas a gente sabe que é um dos fatores que são muito importantes e que devem ser analisados com cuidado, né? Porque se você se alimentar direito, se você tiver prática de atividade física, se você tiver uma rotina regrada de alimentação, enfim, isso vai ajudar muito na melhora psicológica, né? Vitamina tem também, por exemplo, a EPA, que é uma fração do ômega 3, né? Nosso corpo produz isso, mas ele não produz às vezes o suficiente. E aí, quando a gente ingere os peixes, por exemplo, de águas frias, que tem, né, o ômega 3,
a gente está ingerindo isso pro nosso corpo, né? Uhum. Então, às vezes até suplementos. Claro que, né, não pode, já que a gente está falando no podcast, não pode daí as pessoas saírem querendo tomar ômega 3 de qualquer jeito, né? Sim. Eu acho que todos os suplementos que a gente faz uso e tudo mais precisa ser orientado por um profissional, sempre. E aí a gente vê o quanto que é importante a nutrição, né? Não só, você disse no começo, não é só por uma aparência bonita, pode ser sim, mas até para fazer uma dieta, por exemplo, né? Às vezes as pessoas têm muito e ainda continua na moda, né? Você fazer dieta low carb. Se você não faz uma dieta muito bem equilibrada em relação a isso, você pode trazer prejuízo, inclusive afetando a depressão, a ansiedade, pessoas com TDAH, por exemplo, porque aumenta o nível de hiperatividade. Uhum. Porque a falta do carboidrato, os carboidratos que são bons, faz sim, prejudica e aumenta a inflamação. E sempre quando nós inflamamos, nós colocamos em risco e aumenta a chance de você adoecer. Uhum. Então, o quanto que é importante fazer sim um acompanhamento. Quer fazer uma dieta, quer fazer alguma coisa, não sai fazendo, sabe? Tipo, internet nem nada. É importante que procure um profissional. Eu acho que deveriam-se todos, sim, fazer uso, assim como eu falo, da psicologia, não só quando já se instala a doença. Sim, a doença se instalou, claro, você tem que procurar, sim, um profissional para te ajudar. Mas existe tratamento psicológico, ele também pode ser preventivo, Uhum. assim como a nutrição, ela pode ser preventiva. Ela pode ser um auxílio durante o tratamento, quando a doença já está instalada, mas ela também pode ser preventiva, né? Você buscar ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais natural, vai fazer sim, vai contribuir sim para que você tenha uma vida melhor. O seu corpo não estando inflamado. Então, um dos fatores que hoje está sendo muito bem considerado, você já tira de questão. Então, isso é muito importante. Você vai diminuindo a chance. Já Uhum. que tem muitos fatores, então, quanto mais fatores a gente diminuir, melhor, né? A gente estava falando do prazer. Por que que é tão importante? Vocês falaram também sobre a relação da emoção com a comida. A gente fala muito de fome emocional, por exemplo, porque está relacionado. A, nós, a comida, ela está relacionada com todos os nossos sentidos. Quando nós comemos, nós envolvemos todos os nossos sentidos. Por isso que o comer não pode ser simplesmente só, vou matar minha fome. Uhum. Sim. Precisa sim ser um momento que você senta e você tem uma relação de amor com a comida. No caso de você olhar, apreciar, sentir o cheiro, a Uhum. textura, o sabor, e aquele momento. A comida é para isso, né? Então, se você mantém essa relação, você está ajudando o seu emocional também, porque você está ingerindo energia, ingerindo boa comida, ingerindo prazer para a sua vida. Então, vamos comer bem, saudável, com prazer e com boa orientação de um profissional da área da nutrição, né? Sim. Sim. E cada vez menos a gente vê assim, as pessoas tendo essa relação com a comida, de realmente ter esse prazer de estou sentando, estou comendo. Normalmente, assim, hoje em dia ainda é muito mais comum você ter uma alimentação com a pessoa com o celular, e aí às vezes também preocupada com o trabalho, tá comendo enquanto tá fazendo outras coisas, então não tem foco naquilo que ela tá ingerindo. Tipo, só vai matar minha fome e, sabe? E aí outra coisa que também está ligada a isso é a prática de exercícios físicos, né? Hoje em dia tem muita gente que fala da prática, mas eu acho que muito mais por estética do que realmente o benefício que o exercício físico vai trazer também para essa questão emocional, né? Porque quando você faz exercício físico, tem a liberação de endorfina. Quando você libera endorfina, o acúmulo de estresse que você tem no dia a dia, isso também ajuda muito. Mas muitas pessoas vêm numa rotina, sei lá, de trabalho, de estudo, e aí pensa, nossa, eu vou fazer exercício físico, eu vou ficar mais cansado, eu não vou conseguir dar conta.
E na rotina que as pessoas têm hoje em dia é realmente difícil você encaixar, mas tem vários tipos de exercício, não necessariamente você ir numa academia e pegar peso, né? Você tem outros tipos de exercícios que podem ser sim prazerosos, podem ser sim um momento de lazer, mas que ao mesmo tempo você está ativando essa endorfina do corpo, que vai ajudar também nesse processo, né? Para sair também da depressão. E as pessoas não veem essa relação, né? Pensa que vai ser algo que vai trazer mais cansaço, ao invés de estar unido nessa questão de ter um bem-estar físico e um bem-estar emocional. O exercício físico é também um meio e a gente sempre orienta a pessoa a fazer sim exercício físico. É importante, principal, não só por todas essas razões que você falou, mas também, por exemplo, você vai fazer uma caminhada. Nós falamos sobre meditação. Meditação é muito importante, principalmente para depressão, para ansiedade. A gente faz muito uso dessa ferramenta, né? Então, mas tem algumas pessoas que ela não consegue, dependendo da ativação da ansiedade, de como a ansiedade se manifesta, mesmo na depressão, tem pessoas que não se adaptam muito aos meios de meditação tradicionais. E a caminhada, por exemplo, você pode usar como um meio de meditação. Então, você faz o uso do exercício que libera toda, né, e faz toda a dança química no nosso cérebro, e você também usa como um meio de se meditar. Você vai sair, caminhar, você vai ter aquele contato com você mesmo. Isso é muito saudável, é muito legal. Então, você consegue fazer um uso a mais de um processo, de uma ferramenta. Que é a mesma coisa que eu falei em relação à comida. A comida não é só um alimentar e uma injeção de vários elementos que são importantes, né? Como a serotonina, como o ômega 3, como o ácido fólico, como a vitamina B12, que são essenciais nos casos de doenças psicológicas, mas também para essa relação de prazer, sabe? Essa relação de ativar os nossos sentidos, de ter aquele momento de energizar-se com algo prazeroso que é tão importante no processo também de melhora. E a mesma coisa são os exercícios físicos. Muito interessante, né? Para a gente ir caminhando para o encerramento agora do nosso podcast, a gente vai deixar agora uma lista de alimentos importantes e uma lista de atividades físicas. A gente já comentou um pouco, mas a gente vai ser um pouco mais específica nos exercícios que são importantes. Então, para quem está assistindo o nosso podcast, pega aí seu bloquinho de notas para anotar alguns alimentos importantes para você ter na sua lista de compras do mês. E eu vou falando aqui um pouquinho sobre os alimentos e vou explicando mais ou menos o que contém que é importante, né? Então, como primeiro exemplo, as hortaliças verdes escuras. Então, a gente encontra na couve, no brócolis, na rúcula, enfim. Elas estão cheias de vitaminas do complexo B que atuam na prevenção de transtornos mentais. Então, às vezes a gente pega um alimento tão simples, a gente come e fala assim, tô comendo aqui uma rúcula só para ser saudável. E olha o tanto de benefícios que tem, até mesmo para a nossa saúde emocional, né? A lista de frutas que a gente acha muito importante deixar aqui para vocês é a laranja, a melancia, abacate, mamão, banana, limão, que tem vitamina C, que ajuda no funcionamento do nosso sistema nervoso, então inibe o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E então ajuda a gente a ficar mais relaxado. E as outras frutas que eu citei aqui, elas estão cheias de triptofano, que foi um dos assuntos que a gente falou sobre a síntese de serotonina. Então, se você está precisando sintetizar sua serotonina, inclua na sua alimentação melancia, abacate, mamão, que vai ser muito interessante. O mel também é um bom produtor de serotonina, então corta sua maçãzinha, coloca 2 colherzinhas de mel e vai ser bem interessante. Outra coisa muito importante é o leite e o iogurte, que eles são fontes de cálcio e eles eliminam essa tensão, esses sentimentos depressivos, enfim. Então, é muito interessante que as pessoas hoje em dia têm encarado o leite como vilão, né? Mas ele não é tão vilão assim, ele tem funções importantes.
os carboidratos mais complexos, né? Então, a batata doce, feijão, pão integral, arroz, eles por serem mais complexos, demoram mais para ser quebrados, hidrolisados, enfim. Então, tem um aumento da nossa glicemia. E aí ajuda a absorver melhor o triptofano, que é o produtor da serotonina, enfim. A castanha do Pará, ela ajuda na redução de estresse. Aveia e centeio são bons para o intestino, então a flora intestinal, que a gente escuta bastante que o intestino é o nosso segundo cérebro, e a microbiota realmente tem uma função muito importante no nosso bem-estar emocional, então são alimentos muito, muito ricos e muito bons de serem inclusos na nossa alimentação. Como a Leide falou, o ômega 3, os peixes e frutos do mar, que eles auxiliam também no combate à depressão, muito importante. E por último, a soja, que dá energia e traz propriedades calmantes pra gente, né? Como forma de conscientização, a gente traz aqui para vocês, a gente sabe que é difícil você inibir, assim, tirar da sua alimentação, porque são alimentos que foram feitos para nos dar vontade de comer, são hiperpalatáveis, enfim, a gente sente vontade mesmo, mas o máximo que der para evitar fast foods, frituras, bebidas alcoólicas, doces, porque como a Leide falou, traz inflamação, é ruim para o nosso tanto bem-estar físico de doenças crônicas, enfim, quanto para o nosso bem-estar emocional, né? E aí, continuando nessa questão de alimentação, a microbiota intestinal, como ele falou, é muito importante, porque muitos dos nossos receptores de serotonina estão ligados justamente com a parte do funcionamento do intestino. Então, quando a gente consome, ela deu muito exemplo de frutas, de legumes, e elas têm muitas fibras que vão ajudar no funcionamento desse intestino, que vão ajudar os receptores de serotonina para justamente você ter esse bem-estar. E também tem a questão do cortisol, que eles cortam a questão do cortisol, e a melatonina, que está relacionada com o sono, que também é muito importante para o bem-estar físico e mental, uma boa noite de sono. Muita gente também não consegue manter, mas é muito importante. E aí também a prática de esportes também é muito importante, como a gente já comentou aqui, a questão da caminhada, você fazer vários tipos de dança que existem hoje em dia, futebol, vôlei, e até a própria academia, que é musculação, que também vai ajudar você a estimular o funcionamento do seu corpo e até mesmo o metabolismo, que vai ajudar nessa produção dos hormônios e dos neurotransmissores que são importantes nesse processo. Muito obrigada, Leide, pela sua participação. Muito obrigada por todas as informações que você trouxe pra gente. Foi muito rico, muito produtivo. A gente queria te ouvir mais, inclusive. A gente queria muito mesmo te ouvir mais, ter mais tempo para te ouvir. Você é muito sábia, muito inteligente. A gente fica muito encantado com todo o seu conhecimento, de verdade. E é uma honra pra gente ter escutado você aqui. A gente espera que tenhamos mais oportunidades para te ouvir. E muito obrigada por ter participado. Se você quiser falar alguma coisa para encerrar, deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, enfim, fica à vontade. Bom, foi um prazer de verdade estar aqui com vocês, participando. É muito gostoso falar sobre isso. Eu acho que a nutrição é muito importante. Eu acho que as pessoas devem saber, sim, a importância da profissão de vocês, o quanto que vocês são importantes para fazer um trabalho lindo. Não só em relação à depressão, mas a várias outras doenças, né? A ansiedade, os distúrbios alimentares, as doenças físicas no geral, como a gente sabe que tem uma relação, e também essa beleza estética, né? Não, é gostoso a gente se sentir bem, estar bem com o nosso corpo, tanto o físico quanto da aparência e tudo mais. Então, é muito importante, é fundamental, e tomara que as pessoas passem a entender isso, passem a valorizar, compreender o quanto é importante e fundamental na vida deles, na vida de todos nós, profissional da nutrição. Vocês estão fazendo um trabalho lindo, eu admiro muito, faço parcerias e acho que é importante, a gente precisa, sim, principalmente em relação às doenças psicológicas, a gente ter parceria com profissionais de várias áreas é fundamental. Nós somos seres únicos, né? Cada um funciona de uma forma e pensa, várias cabeças de ciências diferentes pensando um benefício maior, né? Muito melhor, né? No meu ver. Então, muito obrigada, meninas. Parabéns. Precisando é só chamar. Tá bom? Muito obrigada, viu?
Muito obrigada você que ouviu o nosso podcast, que tirou um tempinho aqui para ouvir sobre esse assunto muito importante. A gente conclui entendendo mais uma vez como o trabalho multidisciplinar é importante. Então a gente não retira a importância tanto da psicologia quanto da nutrição e também dos outros profissionais de saúde. Então a gente reforça a importância. Procure sim um médico, faça um check-up no seu corpo, veja lá como é que você está, psicologicamente também. Não espere chegar uma doença para você ir procurar ajuda. Sempre haja preventivamente, né? Então, trabalhe ali em conjunto com o psicólogo, com o nutricionista, se puder, crie uma rotina alimentar, troque os seus hábitos alimentares. A gente sabe que é um processo complexo, demorado, mas é muito importante, traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, mais uma vez, muito obrigada, Yas, por ter participado desse podcast aqui juntas. Espero que vocês gostem do conteúdo, que assistam, e é isso. Muito obrigada. Deixa o like. Tem que colocar no fim a gente. Que episódio!